Muito bem, gente maravilhosa. Que coisa boa estar de volta aqui hoje. Olha só, estamos num novo vídeo. Que oportunidade boa, né? Coisa boa. Estamos aqui de novo, então, para falar daquele nosso mestre querido Kardec. Nós só falamos de Kardec. É só ele que nós trazemos sempre para nossa conversa, porque aqui é uma conversa, né, Lucinha? É uma Pois conversa. então, uma conversa de sala, né? De sala de estar, uma conversa entre amigas, uma conversa que, mas ao mesmo tempo, nos edifica, nos orienta, nos consola, nos conforta. Verdade. É uma série de vantagens que se tem nessa conversa. Então, não é uma conversa qualquer, é uma conversa muito importante. É verdade. E tu viu a importância, tu vistes a importância do assunto de hoje. Olha o assunto de Verdade. hoje, né? Nós É. estamos ainda em lei de liberdade, né? Nós estamos trazendo essa lei, conversando sobre ela, sempre dentro da linha de Kardec, nunca algo aleatório, né? Sempre seguindo Kardec. Agora, o assunto de hoje, Lucinha, o assunto de hoje Promete. promete, né? Ele vem da lei de liberdade, né, que está dentro das leis morais. Nós estamos na nona lei ainda, mas ele se chama livre arbítrio. Olha só, o livre arbítrio. Que Que conversa de assunto, peso essa de hoje. conversa de peso, não é, né? Mas antes nós vamos começar assim, ó. Eu sou Clarice Ramos e Eu sou a tenho Lúcia Silveira. a Lúcia Silveira. E nós estamos aqui, né, no Kardec ontem, hoje e Isso sempre. aí. O nome do nosso estudo, não, da nossa conversa, já é revelador de que nós estamos sempre em Kardec, né? Então, livre-arbítrio, olha que interessante isso. Nós vamos, então, definir esse livre-arbítrio a partir do que a ciência diz, né? Vamos começar por aí. Acho que a gente define a partir do que a ciência diz. Então, vamos lá. O dicionário Michaelis, ele traz assim, ó, a definição. Livre-arbítrio é o poder que o indivíduo tem de decidir e escolher suas próprias ações e o caminho a seguir, guiado por sua própria vontade e discernimento. Essa é a definição oficial de livre-arbítrio, uma delas, né? Mas todas elas se assemelham na ciência, né? Então, decidir, tomar as suas decisões, discernir, né? Tomar ações, isso é livre-arbítrio, né? Bueno, a partir do que nós temos, olha o bueno da gaúcha aí, ó, bueno. Que nos define esse bueno. A partir dessa definição tão maravilhosa, nós temos também que conversar dentro do que a doutrina nos traz, né, Lucinha? Essa Com definição é uma certeza. definição da ciência, né? Mas Kardec traz a sua própria ciência, né? A ciência de Kardec é a ciência do Espiritismo, é a ciência que difere da ciência oficial, né? Ela não difere em tudo, mas o Espiritismo tem sua própria ciência, né? A gente sabe disso. Então, nós vamos ver dentro dessa ciência espírita o que é livre-arbítrio. Quer falar um pouquinho aí, Lucinha? Quer? O que Kardec nos traz, né? O que nós conversamos, o que nós levamos para a nossa vida, como já diz Kardec hoje sempre, né? É que a orientação, né? Ele codificou a orientação dos espíritos, porque conforme ele fazia os questionamentos, e os espíritos que davam as respostas. Então, o que este ensinamento vem de uma fonte muito segura,
porque é, Hum. né, a resposta dos espíritos. Eles no mundo espiritual, né, e nos dando a resposta sobre os assuntos que nós trazemos até hoje. Por isso que a gente fala uma ciência humana e uma ciência espírita, né? Respeitando cada um seus limites. E às vezes, muitas vezes, não encontro dessas duas ciências, né? Mas eu vou ler aqui também, acho importante nós temos um norte. Aí nós não E, vamos ler todas as perguntas, né, desse capítulo aí que trata do livre-arbítrio. Mas eu vou ler aqui a primeira pergunta, que eu acho bem importante ter um norte. Então vamos e, ver como é que Kardec manifesta essa primeira pergunta aos espíritos. Então ele diz assim, na 8443. Tem o homem o livre arbítrio dos seus atos? Olha a pergunta. A resposta dos espíritos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre arbítrio, o homem seria máquina. Olha essa resposta. Então, se ele tem a liberdade de pensar, que foi o que nós vimos no outro vídeo, né? No outro vídeo, nosso assunto foi esse. Então, ele tem a liberdade também de agir, a ação dele também é livre. Né? Uma coisa não vai, digamos assim, ser contraditória à outra, ele tem que dar uma sequência naquilo que ele pensa, né? E a sequência a prática é a livre ação dele. Então, ele tem isso, sim, livremente. Muito bem. O que tu achas, Lucinha? pois é. Então, o que nós vemos com tudo isso? Que nós carregamos uma força dentro de nós, uma força silenciosa, né? E essa força que nós temos de escolher, né, entre o bem e o mal. E que essa liberdade, como tu colocaste muito bem, ela cresce com a nossa evolução. Então, quanto mais consciência, né, mais liberdade, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, se Sim. nós começarmos assim, né, a prestar atenção, a nossa vida é feita de escolhas. Então, nós Uhum. escolhemos desde a hora que nós acordamos, nós escolhemos se vamos levantar da cama ou não. Né? E assim segue o nosso dia a dia de escolhas. E essas Sim. escolhas dependem, né, de nós, da nossa evolução, do nosso comportamento, do nosso crescimento. Uhum. Claro que os obstáculos, né, os desafios nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Mas tudo isso também depende da maneira como eu vou escolher, como eu vou olhar, né, É isso verdade. se apresenta no meu dia a dia. Então, Uhum. muito brilhante, aconchegante e consolador, como já diz a doutrina espírita, né? Ela veio para consolar. Então, Jesus deixou, né? Vai vir Ainda o bem que veio, Consolador. né? Exato, e este Consolador nada mais é do que nós estamos falando aqui. E que Aham. bom que se tem essa oportunidade de conversarmos sobre isso. E não só conversarmos, né, Clarice? De Sim, praticarmos. E praticar. de assim, termos na prática, no nosso dia a dia, a certeza do que sim, Sim. do que funciona. É. Fala um pouco aí, Clarice. É o conhecimento que a doutrina nos traz, né? Conhecimento do que nós estamos fazendo, do que nós estamos realizando. A aula passada a gente falou sobre o pensamento, né? E nessa nossa aula de hoje, nesse nosso vídeo, nós estamos falando sobre a concretização dele, a ação. Sabe que quando eu estava dando uma olhadinha aí no livre-arbítrio, né? Dando uma estudadinha aí, vendo bem como é que nós desenvolveríamos essa nossa conversa, eu me lembrei de um fato prático, assim. Algum tempo atrás, eu participei, tive a oportunidade de participar de um grupo
mas eu participei assim há pouquíssimo, sabe? Eu fui muito pouco pela falta de tempo, mas eu fui participar de um grupo de cuidadores. E nesse grupo de cuidadores, eu realmente fiquei percebendo o livre-arbítrio aí. Porque a prática do livre-arbítrio é uma prática de liberdade total. É quando tu tem liberdade total. Mas quando tu participa de algo que tu verifica que todas as pessoas que estão naquela sala, porque era composta quase que assim, ó, exclusivamente por mulheres. Era 90% mulheres e 10% homens, cuidadores. Cuidadores de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as pessoas, né, de crianças, de idosos, todo tipo de cuidador. Era um encontro de cuidadores. Nesse encontro, o que se percebe nas histórias contadas? Onde é que está o livre-arbítrio? Isso é que eu fiquei me perguntando, me veio muito na mente a participação naquele grupo. Só aquele momento lá, pequeno, mas uma participação tão importante, porque as histórias contadas eram tão emocionantes, do dia a dia, de cuidados, e ao mesmo tempo eu ficava me perguntando onde é que está esse livre-arbítrio, onde é que está a liberdade da participação. Mas aí tu percebe assim, quando tu te torna um cuidador de alguém, quando tu cuida alguém, é uma escolha que tu faz. Não é a escolha mais fácil. Não é a escolha fácil para ninguém cuidar, seja quem for. Tem que cuidar alguém doente, tem que cuidar alguém idoso, tem que cuidar alguém. Não é uma escolha simples, não é uma escolha fácil. E te tira aparentemente o livre-arbítrio. É sobre esse ponto que eu queria tocar. Te tira aparentemente, né? Te tira efetivamente o livre-arbítrio, né? Porque te que viu, transforma a vida. Aí que ficou a dúvida para mim. Existe um lado que é livre, nós somos livres. Somos. A resposta dos espíritos está clara ali. Tu tem liberdade de ação. Mas quando tu cuida, eu acho que é um momento mais impactante, mais crucial de tu perde esta liberdade de uma certa forma. Então, onde é que está a liberdade de cuidar? Onde será que ela está? é que eu vejo assim, ó, a liberdade, né, a verdadeira liberdade, ela não é a ausência de influências, mas é a coragem de escolher apesar delas. E essas pessoas, né, elas escolheram cuidar, cuidadosas, enfim. Então, a influência, né, assim, ali como eu falei, as dificuldades, enfim, tudo que as pessoas passam, mas é uma escolha que fizeram, né? Como nós, Sim, né? a escolha. As nossas profissões, nós fizemos escolhas, e cada uma com a sua liberdade, né? Com a sua. Nós sabemos, sim, que tínhamos ali influências e que nós tínhamos que saber lidar com essas influências. Temos Sim. que saber lidar com essas influências. Então, é tudo assim, é muita responsabilidade, coragem, né? Porque nós não escolhemos perder, né, os nossos entes queridos, nem, né? Mas nós escolhemos continuar ou não, né? Aham, Então, assim, ó, as perdas, elas vêm, né? Elas claro. aparecem, mas Uhum. depende de cada um de nós. Então, tem Sim. gente que sabe lidar, né, com a situação, claro que é difícil, a gente sabe, imagina, não ter mais Uhum. aquela presença física ali, mas depende de cada um. Eu vou E também existe. continuar, né? Eu vou como que eu vou lidar com essa situação. Sim. Também Não, existe o nós outro não lado. escolhemos certas dores, mas a nossa escolha, né? Ou essa dor vai nos endurecer, ou Uhum. vai nos ampliar. Sim. Então, sabe, depende, né? A liberdade, ela é uma conquista eterna. Uhum.
É Então sempre é uma, muito assim, é sempre uma escolha, né? É isso que se percebe aí, né? Sempre uma escolha. Essa escolha vai te retirar um fato muito importante em muitos momentos da tua vida, liberdade. sim, Mas essa escolha vai te dar o outro lado da ação de caridade, de amor, de atenção, né? De prestar atenção no outro, do outro, de estar presente na vida do outro, de tantas coisas, né? Que te traz de compensação de fazer a partilha do bem, de estar correto no lado certo, digamos, né? Da tarefa. Então, eu acho que neste ponto quando Kardec ali faz as perguntas dos espíritos e eles dão sempre uma noção de que a escolha é tua, tu tens a escolha, tu sempre vai ter escolha, mas a responsabilidade, o resultado das tuas escolhas também são tuas, né? sim, Então, vai te dar essa liberdade. Assim, ó, a escolha de hoje é um passo para a liberdade de amanhã. Então depende de como eu vou escolher. É como, exatamente. né? Eu citei assim, ó, se eu Uhum, vou escolher endurecer ou amadurecer. Se, exato. se a minha escolha é endurecer, é óbvio que o meu amanhã vai continuar na tristeza. Agora, se eu escolho amadurecer, o meu amanhã vai ser de liberdade. Verdade. Então, é bem assim, ó, para se parar e pensar mesmo, né? Sim. Que nós É temos sim, aquela, nós temos liberdade de escolha, né? Nós temos que fazer as nossas escolhas, mas com responsabilidade, porque exato. depende da minha escolha a minha liberdade, né? Ou não, depende de cada um, depende o meu evoluir ou não. Então, Uhum. se eu continuo fazendo as mesmas coisas, vamos pegar aqui o início do ano, né? Lá quando vira, né, o ano. Ah, Aham. porque daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar e pererei, né? E tem pessoas aqui não fazendo, né, cada um com as suas escolhas. Tem pessoas Claro. que fazem, né, pula ondinha e não sei o quê, aquelas que a gente conhece. Tá, Sim, são beleza, características. legal, tudo bem, cada um com as suas escolhas, cada um faz. Mas, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, e aqui entra a liberdade de pensamento, se eu continuar com o mesmo pensamento que eu tive o ano passado a respeito das situações, não vai mudar, É vai continuar a claro. mesma coisa. Então, Aham. né, é aquela coisa assim, ó, depende de cada um de nós, esse é o Sim. nosso. Uhum. Então, Mas temos a influência espiritual? Temos sim. Nós somos rodeados de de irmãozinhos espírito. fora da carne, a nos, Aham. né, assim, nos dando sugestionamento, tentando. Mas Sim, depende de mim se eu vou claro. aceitar ou não. Então, Exato. seja o nosso anjo guardião. Ele está Uhum. pronto aqui, está sempre, né, nos auxiliando, nos dando dicas de Uhum. orientação. Mas depende de mim, né? Ele respeita essa liberdade de escolha, então depende se eu vou aceitar ou não. E aí é meu, né? Eu É, seguir aqui. é isso que é o bom que a doutrina nos ensina, assim, Kardec nos traz, os espíritos responderam em relação a isso, que nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo para ontem. Ah, tem que Ah, acontecer sim, agora. Tem que ser sim, hoje. Eu tenho que ser feliz agora, nesse momento. Mas isso também não significa que nós temos que ser infelizes, porque uma não, escolha que a gente faça, por exemplo, de cuidar, tu tem que saber desde o início que isso vai te tirar muitas vezes a tua liberdade. Vai. Daquela liberdade de sair, de ir em determinados lugares, né? Essa prática de liberdade do dia a dia tira. Agora, existe aquela compensação que eu já falei aqui, né? Um pouquinho antes, e existe também aquela certeza de estar fazendo a coisa certa.
né? De estar no caminho que eu escolhi, mas o caminho que não é agora que eu vou receber a compensação, mas eu estou no caminho do bem, eu escolhi o melhor caminho, né? Para mim e para a pessoa, para as pessoas às quais eu cuido. Eu falei dos cuidadores porque eu acho que é uma das situações mais desafiadoras, é a que traz para a pessoa a situação que parece mais aprisionante. E, na verdade, quando servimos, ela não é de uma certa forma, porque ela liberta a mente, ela liberta a alma, ela liberta o coração, né? Então, isso é muito bom. Assim, a gente É, saber que às vezes o caminho do bem é difícil, mas a gente, né, tem compensação também. pois então, lembra lá na escola aquela, né, aquela matéria, né, o mais difícil, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, aí, o que que O acontece? Tu desafio tem que mais difícil. redobrar o estudo, né? Tu redobra, tu vai Aham. ali, e aquele conteúdo, e tu, né? Meu calcanhar de Aquiles sempre foi a matemática. O E meu eu já também. tinha pavor da professora de matemática. Ela não tinha nada a ver com a situação, mas assim, Eu sabe? sou Era muito humanas, muito humanas. e eu tinha que redobrar, porque eu tinha que passar. Então, aí assim, ó, eu passava ali, né, naquele sufoco, mas eu passava. Até um dia que veio uma professora divina, dom de ser professora de matemática. E ela disse assim, mas eu sempre fui muito sincera. A professora, tu nunca fez nada para mim, mas eu já não gosto de ti só porque tu vai me dar matemática. E ela foi assim, o que tu acha de nós sermos amigas? E aquilo me despertou uma coisa tão legal que eu disse, gente, e eu aprendi a gostar de matemática, a estudar, claro, que eu sempre tive muita dificuldade, a dificuldade continuou, mas aí eu vi de outra maneira, né? Eu não vi Uhum, assim aquela ameaça, mas sim, né, para mim seguir claro. em frente. Então, eu sempre penso assim, né, que nós não somos prisioneiros do passado, nem reféns das circunstâncias. Nós somos os autores da nossa transformação. É O momento verdade. que tu cai em si, que tu vê que aquilo ali que tu está fazendo, ou que tu tem que fazer, ou que tu escolheu, escolha sempre foi, mas enfim, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu escolhi isso? Escolheu. Os jovens hoje em dia, né? Eu não escolhi para nascer. Escolheu. Então, nós escolhemos. Às vezes parece que a gente, sabe, é tão assim, parece tão escuro, tão, né, tão que, ai, mas eu não escolhi, escolheu, né? É, Então, a gente mas sabe. isso não somos os autores da nossa transformação. Então, Sim. nós escolhemos e podemos transformar sim. Então, depende de cada um de nós, né? Aham. Ah, o caminho nós temos que passar. Nós temos que trilhar este caminho. Mas Claro. este caminho, com todas as pedras que são os obstáculos, enfim, com tudo que eu encontrar nesse caminho, depende de mim. Se essa Ó, pedra que eu vou encontrar aqui, se eu vou ultrapassar, né, eu vou fazer ela um degrau da minha escada evolutiva, ou eu sim. vou fazer ali o quê? Vou ficar chorando, vou ficar né, tropeçando, vou ficar chutando a pedra, não vai resolver. Bem pelo contrário, né, vai me trazer mais tristezas. Então, é, é seguir, é Uhum. seguir em frente, e esse seguir em frente, como a gente sempre coloca, né, Clarice? É É, o que Jesus nos deixou e Kardec veio facilitar para nós. Né? é Esse verdade. aprendizado de Jesus, Kardec Uhum. veio facilitar com o que nos oferece e que nós vamos seguindo em frente, levando nessa conversa que nós estamos fazendo aqui, mas essa Sim. conversa para quê? Para que mais pessoas que vão assistir, né, esse nosso vídeo, não importa a hora, e leve este caminho, não importa a situação que você está passando, né, não Claro. importa, seja ela Uhum. qual for, mas
é para o seu evoluir, é para a sua felicidade. Por mais que você discorde comigo, minha felicidade, coisa não, imagina, tu não sabe o que eu estou passando, é para a sua felicidade, é para o seu evoluir. E quando Uhum. nós evoluímos, quando nós, né, nós crescemos, nós nos sentimos felizes. Então, É, no material, né, vamos lá, vamos trazer aqui um exemplo prático material. Eu quero comprar um carro. Então, o que, que eu faço? Eu vou trabalhar, eu vou lá, na concessionária, enfim, eu vou saber o valor, e eu vou, né, trabalhar, eu vou fazer esse carro, comprar não sei quantas prestações, sei lá o quê, mas eu vou no meu objetivo, que é o carro. E quando eu consigo, que felicidade. E vamos àquele que não precisa trabalhar para comprar o carro, mas quando ele alcança a maioridade, e que ele é. tem o carro, que felicidade. Então, assim, ó, nos dá uma sensação de liberdade. Aham. E é essa liberdade que a gente está falando, claro. Nós estamos Sim. falando na liberdade espiritual, na liberdade moral, naquela Verdade, é que nos... onde eu vou me livrar, né, dos meus Aham. orgulhos, da vaidade, do meu egoísmo, da raiva, Sim. do ciúme. E essa sensação de liberdade e felicidade quando eu comprei o carro. É verdade. É a mesma sensação gostosa, maravilhosa, né? Então, nós vemos assim, ó, Sim, coisa boa, esse conhecimento que nos traz essa doutrina generosa, consoladora, maravilhosa de Kardec. Quando nós lemos livre-arbítrio no início, da definição, e depois, quando nós fomos conversando, nós fomos vendo na prática, na ação, esse é o nosso objetivo da nossa conversa aqui. Colocar lá na prática, no dia a dia, no que nós fazemos, né? Essa conversa seja uma conversa da realidade, do que nós vemos, do que podemos, onde nós podemos aplicar livre-arbítrio, ótimo, estamos lendo lá em Kardec. Vamos dar um exemplo de onde se pode aplicar mesmo, né? O livre-arbítrio. Ainda vamos puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado também, né, Lucinha? São mulheres falando de Kardec. Tem muita mulher falando de Kardec, sabe? Tem bastante gente aí dentro da doutrina que fala de Kardec dele exclusivamente. Mas nós nos sentimos muito honradas em estar falando do grande mestre, muito honradas de falar dele. Então, agradecemos muito essa oportunidade de estar aqui, de falar do grande mestre, de trazer essa conversa leve, suave, e pedimos a todos que estão conosco, né, que estão olhando lá, coisa boa, muito obrigada por nos assistir. Nós pedimos o like, nós pedimos essa presença assim, ó, dando like lá, porque o YouTube ele espalha para bem mais pessoas quando tu dá o like. Então, por favor, sinta-se à vontade, mas por favor, e deixe mensagens para nós também. Pode deixar perguntas. Nós gostamos muito e vamos gostar de responder, vamos gostar de interagir com o pessoal. Muito, muito obrigada. Estou agradecendo assim do fundo do meu coração.